Olá, uma boa noite para você que nos acompanha. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laudia e na noite de hoje eu recebo aqui o sargento Tadeu Bergamasco Correa, ele que assumiu recentemente o comando aqui da base do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista e vai falar um pouco para a gente dessa nova trajetória e abordar também outros assuntos. Sargento, seja muito bem-vindo. Boa noite, Elton. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los aqui. Sargento, eu gostaria de agradecer aí pela disponibilidade aí do senhor em nos receber. Lembrando a quem nos assiste que estamos fazendo essa entrevista de forma presencial, mas tomando os devidos cuidados quanto ao distanciamento, seguindo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. E, sargento, eu gostaria de começar falando um pouco da sua trajetória, né? Já aqui na base há algum tempo, mas eu queria saber o que motivou a seguir por essa profissão, o que te encantou nessa carreira de bombeiro? Bom, Elton, eu não venho de família de militares, né? Muitos militares acabam tendo aí a influência de um avô, de um tio, né, dos pais, e eu, em grau de parentesco próximo assim, eu não tive. Então a minha formação foi mais voltada para a área técnica, Senai, próprio CTI da Unesp aqui em Bauru. Mas a minha mãe, professora, depois diretora de escola, e a gente sempre acompanhou os pais servindo. E tanto na igreja quanto nos trabalhos comunitários que eles faziam. Eu sou nascido e criado em Pederneiras, né? Depois que eu encontrei minha esposa, eu me mudei para Lençóis. Hoje também fui agraciado com o título aí de cidadão lençoense. Então hoje eu posso falar que eu sou lençoense também, né? E o que mais me motivou assim foi essa influência dos meus pais. E com o passar dos anos, os concursos públicos, o bombeiro foi o que mais me cativou, foi mais o que eu gostaria de atuar. E deu certo, eu ingressei em 23 de junho de 2003, né, na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha. E hoje estou aqui, em Lençóis, já desde 2008. 2008, que se eu não me engano, foi o início da base aqui ainda, né? Isso, Elton, a nossa base ela foi inaugurada no dia 11 de dezembro de 2008. Então eu vim na inauguração, quando foi fazer a escala do primeiro efetivo a vir para a base. Eu era soldado em Bauru. 4 dias depois, no dia 15 de dezembro, eu fui a cabo. E assim foi até o concurso para sargento em 2011. Tive a graça de voltar para a unidade de origem, né? Depois das formações de sargento, a especialização para ser sargento do Corpo de Bombeiros. E hoje, com essa missão de conduzir a base. 12 anos já então, e agora com essa nova missão aí, né? Com certeza. Como que está sendo esse período de adaptação? Você já atuava como subcomandante aqui na época ainda em que o sargento Sabatini estava no comando, né? Mas agora com novas responsabilidades, e como que está sendo esse período para você? É desafio, né, Elton? É muito dinâmico. Nosso decreto é algo bastante denso, das partes das vistorias, né? A parte administrativa exige bastante empenho. Tem bastante coisa ainda para a gente poder aprender, desenvolver, mas não pode esquecer o operacional. Então, essa transição de quem sempre atuou no operacional, atendendo a ocorrência, e passa a mesclar com a parte administrativa, eu estou me adaptando ainda. Vai ter um período ainda aí de bastante aprendizado para sofrer menos. E essa parte administrativa é tão importante quanto, né, sargento? Você comentou da questão das vistorias,
tivemos alguns episódios há alguns anos no país aí eu digo especificamente do caso da Boate Kiss lá, que acabou resultando em centenas de mortos, né? É muito importante garantir a segurança dos estabelecimentos, dos comércios também, né? Bom, Elton, é uma parte preventiva que talvez não encaixe aos olhos de todos, né? Se passa por fiscalização, por obrigações, mas tudo isso visando dar segurança àquele local para as pessoas. Então, realmente o caso citado foi uma tragédia, uma situação que a gente deseja não passar por outras iguais, tem tantas outras que o que a seção técnica busca fazer em conjunto com os engenheiros, né, com os responsáveis técnicos, é garantir que aquele ambiente, aquele estabelecimento, aquela indústria, aquele local de reunião de público tenha condições de minimizar um dano, um princípio de incêndio, já dar uma resposta e garantir a missão principal nossa do Corpo de Bombeiros, que é a preservação da vida, né? O meio ambiente, o patrimônio. Essa é a nossa missão. Então, todo bombeiro que é um idealista, ele tem isso muito claro. Então, qualquer atividade, você citou, é importante a parte administrativa? Com certeza. Principalmente para essas atividades preventivas, né? A seção técnica ela é importantíssima para a gente diminuir os casos de incêndios, os casos de perda de vidas e danos ao meio ambiente. Então E a parte administrativa hoje, que é numa fase de adaptação, ela que dá suporte para o operacional. Então o operacional ele acontece, mas a parte administrativa tem que permitir isso, tem que dar condições para que os nossos bombeiros façam o melhor para a população. Essa é a ideia. Até porque se a gente pensar na questão preventiva, se a questão preventiva funciona com eficiência, o operacional vai ter muito menos trabalho, digamos assim, né, sargento? Esse é o nosso sonho, que os bombeiros possam treinar as partes técnicas, né, treinar o nosso trabalho, treinar a parte física, deixar todos os equipamentos em condições para quando aparecer uma emergência a gente consiga dar uma resposta contenta, uma resposta que a comunidade merece. E ser acionado realmente nos casos ali que uma brigada não conseguiu resolver, a própria estrutura física do ambiente não conseguiu resolver. Então, o que a gente puder fazer para que o preventivo ele venha sempre na frente é o caminho, é o que a gente tem que buscar fazer. Sargento, recentemente a gente teve alguns episódios de incêndio grande aqui na cidade, um ainda neste ano e um em meados do ano passado. Esse deste ano ali na região do aeroporto, né? Sim. E no ano passado lá naquela região de Cerrado, lá atrás do Jardim Ubirama. E aparentemente ambos ocasionados por acidente ou até mesmo por ato criminoso, né, que poderiam ser evitados, né? Em situações como essa, como que o Corpo de Bombeiros ele procura agir para causar o mínimo de dano possível ao meio ambiente? Em ambos os casos, houve muita dificuldade em controlar, inclusive com apoio de brigadas de empresas, né? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Os grandes incêndios, Elton, complicados de controlar, principalmente nas épocas críticas do ano, que foi o que você citou, né? Onde a gente tem uma baixa umidade, então eu tenho um combustível seco, muito fácil a propagação. Essa época, agosto, a gente está vendo aí uma quantidade de vento um pouco maior, então traz o oxigênio, que é o comburente, que é o que realmente ativa a queima e torna a queima lá mais rápida. E dias quentes. Então, quando a gente tem essa combinação de vento,
baixa umidade e temperatura elevada, é o extremo risco, tanto para o bombeiro, para as pessoas que estão ao redor desse incêndio, para as equipes que estão em combate. Então, esses dois casos citados, grandes emergências, essa evolução da nossa parte operacional e a gente entender que nós não fazemos nada sozinhos. Então, hoje, na nossa região, existe um cooperativismo muito grande, principalmente nessas grandes emergências. Então, a gente tem o PAN, que é um plano de auxílio mútuo, uma ajuda indispensável de grandes empresas, né? Seria injusto citar apenas uma ou outra aqui, mas a colaboração ela é essencial para que a gente minimize esse dano de um grande incêndio. E a forma de acionamento ela está sendo cada dia melhorada, né? Essa resposta nossa. Nós, com a nossa estrutura, a gente consegue ajudar na coordenação desses outros caminhões ou priorizar uma área de combate. Se a gente tiver em mente que o abandono de área, a proteção de áreas habitadas, uma rodovia, tudo aquilo que estiver vinculado à vida, Elton, vai receber prioridade. Então, às vezes as pessoas não entendem porque um trânsito em rodovia ele tem que ser muito bem sinalizado quando a gente tem uma concentração grande de fumaça. Tivemos uma tragédia aí recente no Paraná e é isso que a gente quer evitar. Então, tudo que envolver a vida, seja a evacuação de uma área, a evacuação de uma empresa que está próximo de uma área de grande queimada, uma sinalização adequada, ou até mesmo a interrupção do movimento de uma rodovia, para evitar a perda de vida, vai ser a prioridade. Depois, nessa linha de raciocínio, nós vamos priorizar as nascentes, as APPs, né? as áreas de preservação permanente, porque ali a gente tem fauna rica e flora. E pode ter danos irreversíveis, né? Animais mortos, um ecossistema perdido que talvez vai demorar anos para se recuperar. Isso a gente até conseguiu com o passar dos anos, com bastante conversa e bastante entendimento. As empresas hoje elas entendem que a lavoura de cana ela vai se recuperar e ela vai se recuperar em um prazo bem menor do que uma APP. A lavoura de eucalipto ela vai se recuperar em um prazo menor. Existe prejuízo? Claro, existe o prejuízo, é o patrimônio. E a planta também está ali, ela faz parte do meio ambiente. É bom isso, a planta estar ali. Mas quando a gente tem que tomar a decisão, a gente sempre vai seguir nessa linha. De primeiro a vida, depois o meio ambiente e, na sequência, o patrimônio. Grandes emergências, temos que trabalhar com organização, comunicação. Conseguimos, foi um dano grande para o meio ambiente, para o patrimônio, mas tivemos esse saldo positivo de ninguém machucado, né? Ninguém perdeu a vida. Quando a gente começa a ter esses resultados e minimizar esses prejuízos, a gente vê que a gente está no caminho certo. Legal. Ô sargento, hoje a base aqui de Lençóis, ela conta com um efetivo de quantos bombeiros? O nosso quadro, Elton, ele é fixado em 15, mas nós não temos 15 hoje com a saída do Sabatini, que é o comandante, né, que está indo aí para a inatividade, fazendo essa transição comigo. E 14 atuando, mas logo o sargento Cotrim aí também passando para a inatividade. Então a gente sempre tem um efetivo aí fixado em 15, mas trabalhando 12, 13 aproximadamente. E além de Lençóis Paulista e o distrito de Alfredo Guedes, a base aqui de Lençóis ela é responsável por mais alguma cidade aqui da nossa microrregião? Sim, Macatuba nos pertence, fazemos divisa diária com Pederneiras, Boribi nos pertence, então temos uma área muito grande, né, muito extensa, voltada ainda aqui para Castelo Branco, via terra, mas a divisa diária nossa vai ser lá com Avaré.
e Areópolis nos pertencia. E agora, com uma nova reestruturação do Corpo de Bombeiros, Areópolis, que a região territorial pertence ao policiamento de Botucatu, e nessa nova reestruturação, Areópolis fica pertencendo agora a Botucatu. E falando nessa questão de reestruturação, no estado todo está havendo uma reorganização, como eu posso dizer, corporativa, não sei se essa seria a palavra, mas há mudanças ocorrendo em diversos grupamentos, né, sargento? Sim, Elton. Foram criados 3 grandes comandos, né, do Corpo de Bombeiros, dividindo assim o interior. E a nossa região é uma região muito extensa, e o grande comando de Bauru vai abranger até os limites do estado, fazendo aí fronteira com outros estados. E aqui Lençóis é o limite, né? Que a partir de Botucatu, que nós respondíamos como subgrupamento, passou a pertencer a Sorocaba. E nós vamos responder para Marília, e assim Marília para Bauru. Outro assunto que eu queria abordar é em relação à pandemia, que já estamos aí há praticamente 5 meses em que os primeiros casos começaram a ser registrados aqui no interior, inclusive Lençóis foi uma das primeiras cidades a ter casos confirmados. E queria saber, durante esse tempo, o número de ocorrências, ele se manteve estável, diminuiu, aumentou? Como que está essa questão, sargento? Bom, Elton, eu vou aproveitar a sua pergunta até para falar um pouco de como funciona aqui. Lençóis é um lugar privilegiado por ter 3 serviços de atendimento pré-hospitalar, né? Que vem antes do hospital. Então a gente tem a nossa unidade de resgate, o nosso serviço do Corpo de Bombeiros, o serviço do SAMU e o serviço do resgate integrado. E isso aqui vai, um grande abraço para os nossos companheiros aí porque é graças ao RI, graças ao SAMU, que nos permite a gente fazer as outras atividades que eles não fazem. Então, em relacionado à tua pergunta, a pandemia não mudou a ocorrência de incêndio, não mudou as ocorrências com os animais, todas as outras ocorrências que o bombeiro é chamado, vítima presa em elevador. Para nós, a estatística ela caiu um pouco nos casos clínicos. Então as pessoas, talvez até por um receio, né, de acionar um serviço, hoje as pessoas pensaram um pouco mais em utilizar um serviço de emergência para ir até a UPA. Algumas coisas nós sentimos sim uma diminuição. Mas graças também a um serviço que foi disponibilizado aí para a população via telefone. Então, eu acredito que isso refletiu numa queda desses casos clínicos. Os acidentes, pouco mudou, né? As pessoas ainda continuaram saindo, a rodovia ainda continuou movimentada. Então, nos casos clínicos, sim. E alguns transportes, ou talvez aqueles casos mais leves, onde nós éramos acionados, que ao meu ver, a pessoa poderia ter outra forma de chegar até a UPA e não empenhar uma viatura aí de salvamento para isso, e até mesmo por um medo de frequentar a UPA aí nessa situação. E associado a um serviço que foi disponibilizado para essas pessoas com sintomas, fazendo uma prévia, né, do que essa pessoa está sentindo. Ô, sargento, você tocou em um ponto importante, assim, muita gente tem dúvida ainda em relação ao melhor momento para acionar cada tipo desse serviço de emergência, né? Eu gostaria de aproveitar para pedir para o senhor explicar melhor. Em quais situações a pessoa deve acionar os bombeiros preferencialmente, ligar no 193
Em quais situações é mais adequado ligar no 192 para acionar, no caso, o SAMU e o resgate integrado? Excelente pergunta, Elton. Isso é uma dúvida, isso é algo até que nós temos que trabalhar mais nessa divulgação. Hoje, aqui em Lençóis, nós temos um contato via rádio com a UPA e o pessoal do SAMU e do RI. Então, essa comunicação ajuda demais a gente não ter duplicidade de chamada, triplicidade de chamada, você deslocar os 3 serviços para um acidente com uma vítima e às vezes a pessoa naquele momento de desespero, de nervosismo ali, acaba ligando para os 3. Vou ligar para os 3 para ver aquele que chega primeiro. Mas hoje a gente tem um ponto bem dividido da cidade, né, em pontos de saída. E é lógico que a gente quer dar um melhor atendimento no menor tempo. Essa é a ideia. Porém, para responder a sua pergunta, nos casos clínicos, onde não teve o acidente, não teve o trauma, o impacto, o serviço mais indicado é o serviço onde você tem um enfermeiro a bordo, um técnico de enfermagem. Então, com certeza, é melhor para a vítima você acionar o RI, o resgate integrado, ou o SAMU. Nos traumas, o que diferencia talvez a guarnição nossa? O atendimento ele vai ser o mesmo, é o equipamento. Então, assim, hoje na nossa unidade de resgate, nós temos um desencarcerador, né? Ferramentas hidráulicas para talvez fazer uma entrada forçada ou cortar uma pessoa que ficou presa nas ferragens. Na mesma unidade de resgate, nós temos cordas, materiais de salvamento. Então, seria um caso de trauma. Nada impede da gente atender um caso clínico, nada impede do SAMU e do resgate integrado atender um trauma. Nada impede. Porém, se a gente souber e se a gente conseguir divulgar isso para a população, de forma melhor acionar os meios, nós podemos preservar cada serviço para onde ele pode render mais. Isso é o meu entendimento. E igual a gente comentou, nosso efetivo trabalha 3, 4 bombeiros por dia. Se eu estou empenhado num incêndio, eu não tenho condições de dar uma boa resposta para a população num tempo aceitável em quem está precisando de um transporte para a UPA. Eu teria que abandonar o incêndio, voltar para o quartel, trocar de viatura para a gente conseguir fazer esse atendimento. Isso é a nossa realidade hoje. Então, como a gente tem isso bem claro para o nosso efetivo e também para os nossos companheiros aí do SAMU e do RI, acabamos tendo esse bom entendimento e essa comunicação prévia via rádio. Se já foi acionado, se esse solicitante já fez um contato no 0800, né? O 0800 7100, que é o telefone de acionamento aí do RI, ou no 192, que é o telefone de acionamento do SAMU, ou 193, que por enquanto ainda cai aqui em Lençóis. Mas com essa nova reestruturação que a gente conversou, é bem provável que esse telefonema 193 ele vá cair em Bauru, como acontece com 190, que no passado era atendido pela companhia aqui em Lençóis e hoje ficou centralizado em Bauru. Então o que a gente aproveita até para simplificar, se a população, lógico, teve dúvida, liga naquele que está na mente e a gente pode fazer esse gerenciamento, né, da ocorrência e deixar claro que talvez ela ligou aqui, mas ela vai receber um bom atendimento aí do SAMU, do RI. Por aí a gente ter essa parceria, ter esse vínculo com eles. E sabendo explicar que às vezes a nossa viatura vai estar empenhada em algum outro serviço que não seja com a unidade de resgate, com atendimento pré-hospitalar. Lógico, os acidentes, as ocorrências graves, as ocorrências que precisam de outros equipamentos, que envolve altura, envolve ribanceira, estamos prontos. A gente se prepara, treina, tenta fazer uma boa gestão do material, das viaturas, para deixar em condições aí num possível acidente.
Sargento, eu gostaria de fazer uma pergunta agora de cunho um pouco pessoal. Nesses quase 20 anos, aí, 17, 18 anos como bombeiro já, o que mais te marcou nessa trajetória? Alguma ocorrência em especial te deixou com aquele sentimento de dever cumprido maior do que as outras, se é que isso é possível? Não, algumas ocorrências lembram, né, Elton? As ocorrências de maior dificuldade, as ocorrências que exigem da gente um controle emocional maior, né? Onde o bombeiro chega à exaustão para conseguir servir da melhor maneira possível. Mas é difícil, o gosto de ser bombeiro tem que estar no profissional de servir. Acho que a parte mais gostosa é você pode ter uma boa satisfação, ou, igual você disse, um sentimento de dever cumprido, naquele auxílio de uma senhora que não conseguia se locomover, na pessoa que estava com dor e você conseguiu levar ali uma calma, numa imobilização de uma fratura. Agora, como foi pessoal, as ocorrências mais graves, né, que nós vivemos aqui, a enchente, muito risco para quem está embarcado. E você tirar aquela pessoa que está em situação de pânico, que resolveu ficar na residência. Eu tive esse privilégio, né, de estar ali ajudando a tirar essas pessoas que ficaram ilhadas. São várias ocorrências. Recentemente tive a honra de servir em Brumadinho. Então, assim, uma tragédia ali, uma situação... Só quem pisou ali na lama vive aquela situação, a dor daquelas famílias. Então, são oportunidades que eu tive durante a carreira e sou grato por ter tido essa oportunidade. São ocorrências que marcaram mais, né? Sargento, vamos nos encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer novamente aí pela disponibilidade de nos receber aqui para contar um pouco da sua história, dessa nova fase, do trabalho importante do Corpo de Bombeiros aqui em Lençóis. E deixo o espaço aberto aí para suas considerações, fique à vontade. Eu agradeço o convite. Hoje moro em Lençóis, minha esposa trabalha aqui, minhas filhas, criando as minhas filhas, a Beatriz e a Melissa aqui em Lençóis. A gente tem um amor pela cidade, pela nossa região, um compromisso de querer fazer um bom trabalho, um bom serviço. Temos pontos a ser melhorados, né? A gente é contínuo, tem que ser constante. A dedicação, a cobrança própria. E aproveitando esse espaço para fechar nossa entrevista, eu gostaria de dizer que a base, a estação de bombeiros, né, é de todos. Então, a ideia de toda essa estrutura, todo esse trabalho, o apoio da imprensa, o apoio da prefeitura, o apoio dos vereadores, da comunidade em geral, o grande intuito é servir e servir bem. E se vier as críticas, que a gente consiga ajustar, que a gente tenha condições aí de melhorar o nosso atendimento. É o que a população merece e é o que está enraizado nos bombeiros que estão servindo aqui. Então, eu gostaria de falar para a população que quem passa, quem olha a base, quem vê o bombeiro fardado na rua, as nossas viaturas, a sirene tocando, quando as crianças acenam para a gente, né, ou aquela pessoa que foi bem atendida, isso é a parte que traz esse retorno, que é gratificante para nós. E é o que a gente pretende levar até o último dia de estar servindo aqui. Então, a base está aí, é uma realidade e vamos buscar melhorar sempre. Obrigado
E a base está aberta aí para quem quiser conhecer, visitar, é nossa. Tá certo, sargento. Muito obrigado novamente. Até a próxima oportunidade, com certeza. Obrigado, Elton. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela presença. A gente vai ficando por aqui hoje, mas na quarta-feira estamos de volta ao vivo para falar sobre outro tema de muita importância na sociedade que acabou ganhando destaque na mídia nos últimos dias, que foi a questão do abuso sexual, um episódio lamentável aí que repercutiu nacionalmente. E a gente vai trazer esse assunto aqui para a questão local também. Vamos receber algumas convidadas para debater sobre o assunto. Então espero vocês na quarta-feira às 19 horas ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. E para você que ainda não é inscrito, dá essa força para a gente aí, ajude a fortalecer nosso trabalho também. Clique aqui embaixo, inscreva-se, curta, compartilhe com os amigos e também comente o que achou, que esse feedback é também muito importante para que a gente possa estar sempre melhorando o que a gente faz. E eu fico por aqui, muito obrigado a todos.